Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Nas Quintas dela. O meu nome é Rosa Moreira, sou a criadora e gestora de conteúdos da Cientista Agrícola, uma plataforma que surgiu já em 2018 com o principal objetivo de democratizar o acesso à informação, torná-la mais simples para que todos os que gostam destas temáticas da agricultura, de hortas, ambiente, possam aceder à informação técnica de uma forma simples. E esse é então o objetivo da Cientista Agrícola. Mais tarde surgiu a ideia deste podcast onde eu converso com personalidades ligadas ao setor agrícola, a temas ambientais, à floresta, à sustentabilidade, que de alguma forma acredito que possam trazer aqui muitos insights interessantes, muito conhecimento de áreas que muitas vezes me pedem para eu falar mais sobre elas, mas como eu não domino todos os assuntos, trago quem domina esses assuntos melhor do que eu e hoje é um exemplo disso. Este episódio, à semelhança de outros 4 episódios, fazem parte de uma série dentro do podcast Nas Quintas dela, que é Cultivar Resiliência ao Futuro da Agricultura com a Política Agrícola Comum, que contou aqui com o apoio do projeto Compacto, que é coordenado pela Inova Mais e cofinanciado pela União Europeia. Hoje, o tema central da nossa conversa será sobre agricultura regenerativa, política agrícola comum, que tem aqui 10 objetivos fundamentais em que a sustentabilidade, práticas agrícolas mais amigas, mais regenerativas, estão aqui no foco para os próximos anos. E com o convidado de hoje, que é o Nuno Mamede Santos, que é fundador do Terra Crua Design, vai certamente nos explicar melhor em que consiste isto da agricultura regenerativa, quais as tendências para o futuro, e vamos abordar aqui de uma forma descontraída sempre esta temática que tanto está na ordem do dia. Eu hoje coloquei um story em que disse que o tema deste episódio que eu iria gravar era agricultura regenerativa, para colocar em questões, dúvidas, perguntas que queriam fazer aqui ao nosso especialista, e surgiram aqui muitos comentários, por isso mostra aqui a relevância deste tema. O Nuno, que é o meu convidado deste primeiro episódio desta série, é então o fundador da Terra Crua Design, e portanto hoje vamos falar sobre território, que não é apenas um território turístico, nem é um território decorativo. Vamos falar do território como um sistema vivo. E, portanto, o meu convidado de hoje não desenha jardins, não faz paisagismo ornamental, ele lê a água, redesenha fluxo e pensa o território como um organismo. O Nuno, que vamos já ter a oportunidade, e ele certamente falará sobre o seu percurso e sobre a empresa que representa, a Terra Crua Design, é um especialista em planeamento territorial regenerativo. Há mais de 20 anos que trocou o urbano pelo rural e faz da terra o seu laboratório permanente. Já trabalhou mais de 400 mil hectares em 3 continentes, coordenou intervenções de larga escala em Angola, integra hidrologia regenerativa, K-line design, agroecologia e arquitetura da paisagem numa abordagem própria. O sistema Terra Crua Design. Para ele, cada linha de nível é uma frase escrita no território. Portanto, hoje falaremos sobretudo de água, de produção, de política e do erro fatal de chamar sustentável ao que não produz. Nuno, bem-vindo. Espero que esta aqui introdução vá aqui de encontro àquilo que é o teu trabalho, que é muito amplo. Tu já tens 20 anos de experiência nisto, portanto, certamente que irás trazer aqui muitos insights interessantes sobre isto do que é a agricultura regenerativa e o que faz também a tua empresa, que é muito trabalho neste foco do design do território. Portanto, obrigada por Obrigado a estares ti, aqui. Rosa. Agora, focando aqui um pouco sobre o teu percurso, antes de chegar propriamente ao tema em si, tu em 2003 decidiste sair do urbano e enraizar-te no território. O que é que tu viste na cidade que te fez sair? Obrigado pela pergunta, Rosa. Ahm, para ser mais honesto possível, eu cresci até tenra idade, enquanto criança, em meio rural, e depois tive um período até, se calhar, até os 18 anos a viver em cidade. Então sempre houve aquele bichinho do fascínio pelo campo, né? Tinha família que faziam agricultura a pequena escala, familiar, né? E que faziam algumas daquelas coisas que nós hoje absorvemos em agricultura regenerativa, em permacultura, em agricultura biológica, sem o ser, na altura, né?
Sempre tive esse fascínio em voltar para o campo. Depois posso dizer que foi relativamente fácil. Não foi uma grande decisão para mim, porque sempre o quis fazer e assim que tive a oportunidade, já como jovem adulto, não pensei duas vezes. Ainda andei uns anos a trabalhar em trabalhos convencionais, né? Pescados e coisas, e não, parecia que não era feliz. Mas E sempre soubeste foi então que o teu caminho era sempre, por esta. sempre achei, né? Sempre achei, sempre quis acreditar que o meu destino era de alguma forma no mundo rural. Sempre questionei porque é que toda a gente vivia nas cidades, né? Porque é que havia tanto território vazio, entre aspas. E sempre me fascinou as pequenas coisas da natureza, né? As pequenas charcas, observar. E hoje, aos dias de hoje, tu olhando para trás, para todas as tuas escolhas e o teu percurso, tu sentes que foi a melhor decisão da tua vida ou há alguma coisa que te arrependes? É assim, acho que a gente não deve se arrepender de muitas coisas, né? Devemos pensar no passado e tirar as nossas conclusões, né? O que é que fizemos de bem, o que é que fizemos de mal, mas há aquele clichê, né? Tudo o que eu fiz, tudo se hoje aqui, né? Ahm, Posso dizer que estou realizado por ter aquilo que eu considero a melhor profissão que podia ter para mim, né? Onde eu sinto que sou útil, onde eu sinto que produzo algo de útil e que posso fazer a diferença. E tenho que dizer aqui, antes de começar a falar de mim, tenho que agradecer à minha equipa, né? Tenho uma equipa espetacular da Terra do Design e eu não faço nada sozinho, né? Tenho sempre esse backup. Ainda voltando a esta questão da tua mudança da cidade para o rural, tu achas que muita gente quer fazer essa mudança, mas sente que não tem essa coragem? Sim. Sentes que, por exemplo, às vezes há assim muitas críticas associadas, por exemplo, aos jovens que estão muito desligados do rural, do, do território mais cru, digamos assim. Sentes que pelo aquilo que tu tens conhecido, que há jovens efetivamente que ainda se preocupam com estas questões do território, do património rural, ou não? Ou sentes que os jovens e a população em geral está muito desligada destas preocupações? Olha, visto de onde eu estou, no Alentejo, onde vemos muita gente a chegar, né? Já vão 20 anos a observar pessoas a ir, e especialmente a vir, tem havido sempre um crescendo de interesse de pessoas a mudarem-se para o campo. Houve pontos altos, por exemplo, durante o confinamento, né? Foi uma tragédia para quase todos, mas durante o confinamento, o Alentejo, tudo que era casas vazias, ficou tudo cheio. As pessoas que viviam na cidade, em Lisboa, noutros sítios, e tinham casa no Alentejo, voltaram todos. Isso também nos indica onde é que as pessoas acham, né? Quando a coisa corre mal, para onde é que elas vão? Não, né? Não ficam na cidade. Eu acho que é-nos natural, né? E acho que daí viemos. As cidades como a gente conhece hoje em dia também não parece que sejam assim tão antigas, pelo menos a nível de massa, população, de quantidade de pessoas, né? Sim, eu acho que sim. Acho que estou otimista em que há muita gente e não para de vir pessoas para o mundo rural, tentar a sua sorte, tentar o seu projeto. Tenho as minhas dúvidas em relação, não ao julgamento às pessoas em si, mas àquilo que poderia ser o apoio a essas pessoas, né? Constrói-se um país também a distribuir população pelo país, né? Acho que há muito interesse, há pouco apoio e acho que não há capacitação para as pessoas mudarem-se para o campo, né? Podemos tirar, estás a ver, cursos académicos, podemos tirar formações, mas é tudo muito especializado, não há uma coisa abrangente ou generalista. Que capacitação é que tu achas que falta para que as pessoas façam essa mudança? Eu até dava um passo atrás, antes da capacitação acho que ainda falta um pouco de planeamento. Onde eu queria chegar é que muitos projetos, estou aqui a fazer agora um pequeno salto, desculpa, mas houve muitos projetos e há muitos projetos que falham, né, no mundo rural português. Eu pessoalmente falhei 2 vezes com projetos caseiros, porque parece-me que estamos a tentar um modelo que não foi antes praticado, né? Aquela questão de ter um casal isolado no meio do campo a tentar ser autossuficiente ao máximo, né? Parece-me que isso nunca foi, ou pelo menos enquanto padrão, nunca foi feito antes, né? Vivíamos em aldeias que eram montes familiares, né? E mais tarde, se calhar, aldeias, vilas. Agora o que temos estado a tentar fazer, casais a tentarem autossuficiência, sem o apoio dos pais, sem os avós, sem os primos, sem os tios, que era esse o núcleo familiar, eh, aparentemente há 200 anos no mundo rural, né? Sem esse apoio é muito difícil, né? Então tem havido parece-me que essa é uma falha, pensarmos que podemos ser autossuficientes sozinhos, né? Sem uma comunidade, ou sem, sem a família, sem a tal tribo, né? Que nos dê apoio, até porque, parabéns pelo teu menino, acho que já te passou isso pela cabeça, né? Nós, enquanto pais adultos,
jovens adultos, digamos. Se tiveres o apoio dos pais, se tivermos o apoio dos pais que ficam com a criança durante o dia, enquanto nós somos Totalmente produtivos, é diferente. completamente diferente, né? Sim, quem disser ao contrário, Quer dizer, ao não. contrário, é porque Sim, sim. não viveu a coisa, né? Então parece-me que há aqui há várias dimensões desta tentativa de viver no campo que não estão à altura da intenção das pessoas, né? Agora, isto não parece uma coisa pessimista, não quero parecer pessimista, acho que temos de nos agrupar um pouco e acho que não custava nada haver alguns apoios governamentais ou europeus para essa distribuição da população, né? Até porque temos aldeias e vilas rurais com muito pouco equipamento público, muito pouca infraestrutura, né? Creches, escolas, já, cada vez há menos, né? Com esta centralização que tem acontecido. Então é muito difícil para as pessoas mudarem para o campo. Depois, por outro lado, também o investimento inicial é muito dinheiro para se montar uma quinta, né? Se tiveres duas quintas lado a lado para partilhar infraestruturas, basicamente, praticamente, é o mesmo investimento na infraestrutura para duas quintas O do que é para problema é uma. que ainda não se vê muito isso de partilhar infraestruturas Não, entre as explorações agrícolas. não. Parece que é tudo uma ilha, cada um tem a sua ilha e trabalham todos de forma independente, quando, na minha opinião, se trabalhassem em conjunto, era tudo muito mais simples, não é? Claro. Mesmo em termos de gestão de recursos, de custos de infraestrutura, eram muito menores. É Sim, sim. as chamadas cooperativas e tudo o resto. Sim, sim. Agora queria que nos centrássemos aqui na questão da sustentabilidade ou da paisagem decorativa. Tu que escreveste um artigo no Observador que dizes que sustentabilidade sem produção é paisagem decorativa. Queres explicar essa frase? Sim, por acaso esse artigo foi de alguma forma quase polémico entre algumas pessoas É conhecidas. uma frase forte. Sim, talvez não tenha explicado bem. Onde eu quero chegar é o produtivo não precisa ser forçosamente hectares e hectares de olival intensivo, né? Onde eu quero chegar também é que algumas das coisas que hoje são intangíveis, né? O valor da água, o valor do solo, o valor do ar, hum, deveriam ser tornadas. Como é que eu explico isto? Muito daquilo que são os ganchos, ou a perspectiva da agricultura regenerativa, é invisível, né? Como o sol, a água, e mais tarde ou mais cedo vai deixar de o ser, e nós vemos isso no mercado de carbono. O mercado de carbono já começa também ou várias das empresas, algumas das empresas do mercado de carbono começam a mudar de estratégia para um mercado da biodiversidade, né? Em vez de sequestrar carbono, está a restaurar ou a regenerar a biosfera. Então eu queria chegar sim, eu acredito que tem que ser produtivo, e produtivo na perspectiva de tem que providenciar para pessoas lá viverem. E as pessoas providenciam manutenção e cuidado, né? Não queria dizer com isso que toda a área de Portugal tem que ser produtivo, no sentido laico de produção de escala, né? Tem que ser produtivo no sentido de tem que criar biosfera, tem que repor os serviços ecológicos e com isso criar qualidade de vida também, né? Portanto, uma floresta é produtiva, uma sebe é produtiva, uma pastagem de flores é produtiva, né? Mesmo uma pessoa pode não ver o valor das flores, mas as abelhas vêm. Então, sim, eu acho que o território, temos um país que pode parecer pequeno, mas é grande. Quanto mais quilómetros faço neste país, mais vezes as diferenças, né? Um país recortado em várias bacias hidrográficas, e tu percorres o país e vês muito território abandonado. É uma palavra muito forte e que induz às vezes em erro, né? Abandonado, mas desabitado, né? E desprodutivo. E por um lado, há infraestruturas que foram feitas e que não estão a ser aproveitadas. Por outro lado, que é o que me move no fundo nesta história toda, há que redesenhar o território. E isto traz-nos a velha questão de tens quintas espalhadas pelo país em sítios que não encaixam bem, né? Em Não faz sítios sentido. florestais. Pronto, agora acho que nem é preciso estar a falar muito da situação das inundações e da construção, onde é que não devia ser a construção, né? Portanto, os rios sobem e há inundações. E posso fazer a ponte disso também com uma quinta de agricultura que está numa zona florestal, ou uma produção de floresta que está numa zona de lesíria. Portanto, não quer dizer que nós não queremos organizar o território segundo como é que dizer, as variáveis, esta abordagem moderna, mas sim, tem que se repensar o território, e as quintas poderiam ser tornadas muito mais produtivas, ou poderiam ser muito mais
poderia ser muito mais fácil ter sucesso numa quinta se a quinta estivesse no sítio ideal, né? Temos um território onde conseguirias alinhar numa certa zona várias quintas produtivas e ao mesmo tempo conseguir dar coesão e continuidade às zonas florestais, né? Com isso criar, de certa forma, um território um bocado mais saudável, né? Hoje sabemos que a agricultura tem sido possível graças à abertura de espaço em floresta, né? Durante centenas de anos foi isso que alimentou o chão, né? A agricultura na Europa. Até começámos, de certa E forma. achas que há uma certa romantização da natureza em Portugal? Porque hoje em dia fala-se muito das questões dos elementos naturais, da natureza, mas achas que efetivamente as pessoas dão importância à natureza que ela merece? Ou é muito cadastrado e encoberto nesta questão da sustentabilidade, mas depois vai saber espremido? Não é assim? Sim, não, é um NIM. Conhece a expressão NIM? A Sim, sim. resposta NIM. Eu acho que há muitas pessoas neste país que se preocupam verdadeiramente com a natureza e com o território, e há outras que não, né? Acho que a culpa é de todos, lá está, é um lugar comum dizer isso. Eu não culpo as pessoas só as pessoas pelo mau estado do território, pela má forma como cuidamos, né? Não basta não mandar lixo para o chão. Portanto, o que me parece certo é que quem está em posições de influência grandes, né? Sejam empresas, sejam políticos, sejam entidades, poderiam fazer um pouco mais por isso também, né? Temos a tendência de responsabilizar as pessoas, o consumidor, por tudo, né? Temos de separar as palhinhas, como é que é? Não, temos que separar as coisas, temos que reciclar. Quer dizer, as pessoas podem fazer isso e melhoramos o mundo, mas quem está por cima a produzir essas palhinhas, a produzir essas coisas todas, também poderia fazer um esforço, né? Dentro que fomos criados com garrafas de vidro que eram lavadas, né? E reutilizadas, às vezes sem conta, e estava tudo bem, né? Era um mercado paralelo das garrafas. Hoje em dia é a reciclagem que é um mercado paralelo das embalagens, né? A romantização, eu acho que essencialmente temos um país que é difícil ter uma noção concreta do território. Não sei se é por ser um país recortado, onde ficamos com os deltas dos rios, entendes? Uhum. Com as foz dos rios, né? Poucos rios inteiros temos, estamos a interceptar metade do sistema ripícola que vem de Espanha e vice-versa, né? E imagino que isto, admito que tenha inúmeras vantagens e teve para os descobrimentos e para outras. Mas é difícil de organizar um país onde tens que subir e descer para atravessar o país, né? Tens Sim. que subir e descer todas as bacias hidrográficas. Depois, acho que o facto de termos um país assim recortado não nos permite olhar para este, por exemplo, e vermos que o território sobe, né? Vai montanha acima e tudo o que cai lá vem cá dar. Essas noções básicas de geografia, se calhar, né? Essas noções básicas de geografia, hum, aliás, as noções básicas de ecologia hoje em dia são especialmente difíceis de explicar, né? Desde o ciclo da água, tudo o que são coisas simples Que toda a gente devia que saber. toda a gente devia saber, né? Sim, sim. Tens de juntar 5 ou 6 cientistas para provar que a água condensa, que tem influência de não infiltrar, que o incêndio tem influência na erosão. Achas que esses temas atualmente não interessam saber? Eu acho que a especialização é boa em muitos sentidos e má em muitos outros, né? E é ótimo que uma pessoa aprenda tudo sobre algo, né? Alguém disse que devíamos saber um pouco sobre tudo e tudo sobre algo, né? E hoje em dia aprendemos todos tudo sobre algo, mas nada sobre um bocadinho sobre tudo, esquecer, né? Bem, de certa forma, acredito, parece-me que, e mais uma vez, não estou a julgar pessoas, estamos só aqui a conversar sobre padrões e sobre civilização, no fundo, né? O que é a cultura desta civilização, e a cultura desta civilização está-nos a especializar tanto. Lá está, precisas de 5 ou 6 especialistas para conseguirem Explicar o óbvio. explicar um óbvio, né? Agora vamos ver o que acontece ao Alcácer de Sal, o que é que eles vão pensar agora ou para a Mata de Leiria, né? Vamos precisar de anos à medida. Eu adoro este país, eu adoro estas pessoas, eu adoro o meu povo, um, mas precisamos realmente de repensar umas coisas, sabes? As coisas demoram muito tempo aqui, né? Por um lado tens coisas complicadas, uma autoestrada nova, um aeroporto novo, mas as coisas demoram tanto tempo, quando finalmente são feitas, já, tem, já é tão caro fazer algo. Estou-me a tocar aqui um bocadinho. Isso pode ser editado, não é? Pode, à vontade. Sim, Um, mas está perceptível o que estás a dizer. sabes, dou-te um exemplo na costa oeste do Alentejo, vou ser classificado pelos meus amigos ecologistas. Aquela autoestrada, se é para ser feita, já devia ter sido feita há 30 anos.
não foi feito há 30 anos, há de ser feito um dia. Há 30 anos que toda a gente que investe ali não sabe o que fazer realmente. Muitos arriscam, constroem, compram um terreno e constroem uma casa desconhecendo se a autoestrada vai passar ali aos 50 metros. E pronto, demora muito tempo a criar. Não temos infraestrutura ainda neste país. Né? Tu vais à Espanha, vais à França, vais à Inglaterra. Todos os outros países têm infraestrutura bem mais organizada, né? E com isto não estou aqui a focar digitalização nem nada disso. Falar em infraestruturas básicas. Né? Temos muita dificuldade neste país a organizar o território e cada vez mais com o desordenamento territorial. Né? E agora eu gostava de fazer aqui uma pergunta, e nós estamos aqui a falar, há pouco falaste a questão de ser improdutivo. Na tua opinião, o que é mais perigoso? É produzir mal ou não produzir? Acho que, acho que a resposta óbvia para mim será o produzir mal. Né? Já se a O pensar. que é para ti produzir mal? Dou-te um exemplo, por exemplo, naquilo que nós fazemos muito, que são as modulações de terreno, né? Preparar o terreno para segurar a água. Fazemos muitas terraças, ou socalcos, ou lameiros, não sei como é que se chama aqui, ou swales, que são valas de Sim. infiltração, né? São bons exemplos que, se não fizeres nada, se não fizeres essa modulação do terreno, a água escorre pelo terreno abaixo. Se fizeres isso mal feito, concentras a água toda num ponto e vai fomentar a erosão num sítio, que é ainda pior do que, eventualmente, do que a água escorrer pela encosta abaixo. Portanto, às vezes, o território abandonado, em princípio, regenera-se. Né? Há algo que nós chamamos, que em biologia chama-se sucessão natural, que é o processo, diria que é o processo, de forma resumida a dizer, o processo de restituição da vegetação e da vida, né? Com a vegetação depois vem bicharada, insetos, mamíferos. E, e pronto, o terreno restaura-se, né? Dá-se muitas vezes o exemplo de um supermercado abandonado que ao fim de um ano já tens ervas a crescer no parque de estacionamento. Né? Portanto, o planeta em si, ou seja, este território regenera-se com dificuldade, né? Há atividades humanas que comprometem muito, como são os incêndios em Portugal. Né? Somos campeões do mundo nisso. E é difícil um território restaurar-se, regenerar-se, se houver focos constantes. Né? Pelas razões óbvias, não há acumulação de biomassa, não há vida no solo, o carbono. Portanto, eu diria que produzir mal é pior do que não produzir nada. E achas que nós podemos falar de regeneração sem falar de rentabilidade? Eu acho que não. Eu acho que não. Mesmo que estejamos a falar de regeneração florestal, temos que pensar no. Temos a responsabilidade hoje em dia de falar de números, né? Para convencer as pessoas que, se acreditamos que estamos aqui a tentar ganhar massa crítica, não é? Com estas vertentes de agriculturas uh, regenerativas, ecológicas e tal, um, temos que pensar números. Né? E, e um agricultor hoje em dia que queira fazer diferente tem que começar por vender melhor. Né? Tem que começar a pensar como é que vai vender melhor. Não vai, um agricultor biológico não se vai pôr hoje em dia a fazer batata à quantidade para vender ao preço que vendem no supermercado, ou couve. Se fizeres em escala, consegues Achas rentabilizar. que o marketing é neste momento os agricultores e quem faz da agricultura vida tem poucas noções de marketing para conseguir vender o seu produto e que, por exemplo, nós vemos lá fora outros agricultores que com pouco acabam por ter aqui Exatamente. negócios bem robustos e não é necessário grandes áreas. E aqui às vezes nós vemos, e isto é uma opinião pessoal, vemos pessoas e agricultores, explorações que tinham potencial para ser muito mais, mas que depois não se sabem vender. Achas? Eu Concordas concordo com isso? perfeitamente contigo. Rosa, já conheci alguns agricultores em alguns sítios do mundo que têm um cartão de visita e atrás do cartão de visita têm tipo um dia por mês que trazem, por exemplo, produtores de carne, cá é raro, fazem packs, X quilos disso, X quilos aquilo, uma vez por mês recebes. Né? Há um programa que se chama CSA, é uma sigla, quer dizer, agricultor apoiado pela comunidade, Community Supported Agriculture. Então, é muito interessante, assim, um pequeno à parte, onde tu és agricultor, eu sou um cliente e em janeiro eu pago-te em avanço tudo ou parte daquilo que vou-te comprar durante o ano. Né? E isso, imagina, tens 50 clientes desses, financias X milhares de euros para começares a operação da melhor forma. Um, sim, E achas temos. que isso poderia ser uma estratégia interessante para
os agricultores deixarem de ser tão dependentes de subsídios, por exemplo, porque hoje o que nós vemos é que, infelizmente, se não houverem os apoios, um agricultor, apoios europeus, apoios à produção, apoios à área, um agricultor tem o seu dia a dia muito comprometido, porque a Sim, agricultura é altamente dependente dos fundos, sim. destes fundos. Achas que se houvesse esse esquema melhor implementado, que nós deixávamos de ser tão dependentes? Eu acho que era bom, até porque cada vez que alguém que alguém recebe 200 mil euros de um fundo europeu, todos contraímos essa dívida, né? O dinheiro, sabe-se, cada vez que um banco faz um empréstimo, esse dinheiro para o empréstimo é criado, né? É criado e é dívida que é criada. Portanto, à parte disso, por acaso agora lido muito com um vizinho sul-africano que mudou-se agora para Portugal e ele faz tudo sem fundos, né? Ele, portanto, quem vem de outro sítio para cá acha estranho. Também tens aqui um foco muito grande na questão da água. Sim. Tu dizes que cada linha de nível é uma frase escrita no território. Como é que se lê essa frase? Território, a coisa é tão simples quanto a água cai e a água vai. Né? Esta questão de nós utilizarmos ou de reconhecermos a unidade, a primeira unidade territorial que é a bacia, tem a ver com isso. A água é uma zona territorial onde a água cai e drena ou flui toda para o sistema ripícola. Neste momento parece-me que a água é talvez o vetor mais grave. Não é a água que seja grave, mas a dinâmica que a água hoje em dia tem em Portugal, né, a chuva, é talvez o vetor, a par do fogo, mais gravoso para o território. Né? Temos erosão a sair, aliás, qualquer pessoa pode pegar no Google Earth e ver a saída dos rios de Portugal, vês a deposição, os depósitos. Né? Aquilo não é uma coincidência, aquilo são depósitos que têm vindo nos últimos centenas de anos rio abaixo. É muito importante, eu acho que tudo começa com a água, até porque os solos, estamos a perder solos a uma velocidade, já se desistiu de monitorizar, ou ninguém monitoriza, porque é de tal forma, são números avassaladores, não temos capacidades de lidar com esses números. Mas olhas para qualquer sítio no país e falta meio metro de terra. Né? Nas montanhas vemos rocha à mostra, que não é normal. Há afloramentos rochosos, mas a maior parte do que vemos é a rocha descascada pelo solo que se perdeu, né? Então, o que nós tentamos fazer com a água é, primeiramente, é organizar o espaço quinta de forma a que a água saia, evitar ao máximo que a água saia da quinta. Nunca sai, porque sai, se não escorrer, infiltra ou evapora, né? O ciclo da água, A que ciclo da muita água, gente exato. não faz a ideia que é básico. É super básico e lá está. Portanto, e nós trabalhamos muita água por várias questões. A nível infraestrutural, já percebemos que as estradas são o sítio onde causa mais erosão, são o sítio onde se vê, quando começa a chover, é onde tu vês a água a escorrer, né? São nos caminhos rurais, né? Tudo o que são planos de plantação, olivais, amendoais, seja o que for, infelizmente ainda se usa muito aquelas linhas norte-sul, né? Dependendo um bocado da geografia do sítio, da topografia, a água acelera, arrasta solos. E onde acelera nos sítios, arrasta nos sítios, deposita noutros. E isso já está, é invisível, é intangível. Por enquanto, um dia destes vai deixar de ser e aí vamos todos dar mais atenção, né? Um, eu acho que é muito importante e acho que se tu fores a ver esta, esta bipolaridade alarmista em Portugal do incêndios no verão, chuva no inverno, pá, é o mesmo problema, né? Tem tudo a ver com é o fogo, é a água, são os solos e E o que é que tu achas que a maioria dos proprietários rurais ignora sobre a questão da temática da água? o que é que ignora? Há muito pouca produção que realmente está. A maior parte do território interior realmente. Pera, desculpa, podes refazer a pergunta? Há uma série de, bem, os fatores de produção e os elementos que estão dentro do sistema agrícola existem vários. O solo, falaste da importância, a água. No que diz respeito à água, e nós sabemos que é fulcral para a agricultura, ah, um proprietário rural que precise da água para o seu sistema agrícola, há assim alguma coisa que tu achas que ele ignora, no sentido que eu sei que este é um problema relativamente à água, mas eu vou fingir que ele não existe e empurrá-lo com a barriga. Há assim Sim. alguma coisa
relacionada com a água que achas que, por exemplo, os consumos de água, coisas assim. O que é que achas desse tema? Em relação à água, na agricultura convencional em Portugal, muita dessa agricultura está correlada às barragens, né? Do Plano Nacional de Barragens. Tens associações de regantes, né? Tens essa distribuição, acumulação de água numa barragem, distribuição. Isso está mais ou menos organizado, gastam demasiada água, podiam gastar muito menos, se usassem técnicas básicas, né? Seja a cobertura de sol, portanto, aquelas técnicas que até em agricultura biológica se usa, tudo isso reduziria a quantidade de água. Mas o grande problema, para mim, na minha opinião, nem sequer está aí, né? Para mim, o grande problema está a montante das barragens, onde a água escorre pela paisagem. E isso, o que é que há aí? Nesses territórios tens muito gado, né? Tem muito setor florestal do eucalipto, do pinheiro. E o que é que se pode dizer? Ninguém cobra, né? Essa água que foge, esses solos que fogem. E as pessoas, quem gera terrenos hoje em dia, estão a gerir terrenos com o mínimo de recursos possível, né? Quanto menos pessoas tiveres numa quinta, pelo menos no Alentejo, parece que mais sucesso tens. O objetivo hoje em dia, na maior parte dessas grandes produções, parece-me, é ter o mínimo possível de pessoas, é fazer o mínimo possível de ações, né? Não se limpa, jete-se mal os terrenos e ao fim de 4 anos passa-se com uma grade de discos, porque não se conseguiu fazer melhor durante esses 4 anos. Lá está, isso é um custo que mais dia, menos dia vem a fatura. E provavelmente será com o mercado de carbono. E infelizmente, se nada fizermos, os proprietários vão começar a ser responsabilizados, né? Imaginando que tu amanhã ias visitar uma propriedade agrícola que estava degradada, qual é que seria a primeira coisa, a primeira ação que tu irias olhar ou focar a tua atenção? Olha, há duas hipóteses. Depende um bocadinho. Nós desenhamos muito quintas de raiz e aí estamos à vontade para questionar tudo. Começamos por questionar exatamente o zoneamento, onde é que estão as coisas, mas a nível de design, as estradas. Como é que poderemos melhorar estas estradas? Isso num cenário onde podemos questionar redesenhar de raiz. Há alguns cenários, algumas situações em que nos pedem só contributos para técnicas, né? Como é que podemos melhorar as entrelinhas deste olival? São duas perspectivas diferentes. Nesta segunda opção, vamos tentar trazer técnicas e abordagens que melhorem a produção, que reduzam custos, basicamente. Quando é que eles gastam dinheiro? É no herbicida. Sabemos o que o herbicida faz, mas nem vamos tentar evangelizar a pessoa. Ok, isso tem um custo, combater as ervas dessa forma, e por outro lado, tem outro custo invisível que é tens que carregar mais porque o solo está descoberto, né? Então tentamos trazer essas técnicas de certa forma, mitigar os problemas mais graves da produção. Quando é de raiz, realmente é os acessos e água. Vocês têm, e tu no teu percurso e da Terra Crua, têm muito aqui o conceito de keyline design. O que é isso? Então, keyline, há 3 keylines. Há o keyline do o método de design, o método de planeamento, o keyline, que quer dizer linha-chave. Portanto, há a metodologia. Depois há o plano de plantação keyline, que é o plano de plantação em linha-chave, portanto, a forma de dispor as plantas no território. É organizar a quinta toda, até as estradas são feitas em keyline. A segunda é desenhar os planos de plantação em keyline. E a terceira é uma alfeia. A nível de o que é o keyline? É tão simples quanto um, tens uma paisa, tens um. Olha, tens as terraças do Douro, né? Tens aqueles. Como é que se chama aqui? Terraças ou socalcos? Scouts. Socalcos. Tens os socalcos. Os socalcos estão em contorno, curva de nível, Sim, estão sempre à sim. mesma cota. Isto é difícil de explicar sem um mapa, mas se tu olhares de frente para uma propriedade que tenha uma linha de água e terraças a interceptar, socalcos em curva de nível a interceptar o território, né? Das linhas de água para as comeadas, em vez de ir em curva de nível direito, desce, por exemplo, 1%. Do vale para a comeada desce 1%. Isto repetidamente e com alguns detalhes, o que é que isto faz? Tira-te a água dos vales, que é o sítio mais úmido da propriedade, e mete a água nos sítios mais secos.
Resumiria o Keyline assim: é fora de curva de nível e tira-te Respeita a mais a água, paisagem? respeita muito mais a paisagem e distribui a água de uma forma que a curva de nível não. E só um pequeno à parte para os teus seguidores aqui, é muito interessante pesquisarem isto, porque isto é muito importante. A curva de nível, o contorno, em projetos de escala, como foi aquele do Plateau de Loess, na China, Uhum. passar 30 anos vezes as fotos e tens tudo verde, menos nas comiadas. E o Keyline resolve isso, traz água para as comiadas. A curva de nível não resolve todos os problemas do território. Né? Segura a água, distribui a água, reduz a velocidade da água, mas não a distribui como o Keyline faz. Tu que também trabalhaste em Angola, em dezenas de milhares de hectares, o que essa escala te ensinou? Olha, em primeiro lugar, ensinou-me que isto é um folo, né? Que esta metodologia é aplicável. Já fizemos projetos de coisas pequeninas, né? Um quarto de hectare, até o maior que fizemos foi 350 mil hectares em Angola. E, em primeiro lugar, ensinou-me que isto é replicável e é escalável, né? Que não é algo dogmático que só se aplica em Portugal, que só se aplica em terrenos médios ou terrenos. Dá para tudo, para todos os terrenos. Porque utilizamos uma metodologia que antes de decidir a técnica, define a estratégia e antes da estratégia o princípio. Por exemplo, a técnica é meter palha à volta dos tomateiros. O, o- a estratégia é reduzir a necessidade a estratégia é assegurar água à superfície com o coberto, né? E o princípio é reduzir ao máximo a necessidade de água. E depois tens outras dimensões de, da coisa, mas pronto, isso foi o primeiro que nós nos apercebemos. Depois, hum, a grande escala tem algumas vantagens para nós trabalharmos, como nós trabalhamos muito com GPS, QGIS, conseguimos tornar um operador de máquina independente de nós. Ele pega num tablet destes, mete o tablet ali e vai a seguir a linha, como na agricultura de precisão de Sim, hoje em dia, sim. né? Então, sim. Por outro lado, hum, temos aprendido que temos aprendido Olha, temos aprendido a lidar com os objetivos dos clientes melhores também. Porque. Estou-me a perder aqui um bocadinho. Sentes que, por exemplo, em Angola, os objetivos dos clientes são totalmente diferentes dos teus clientes aqui Só, em Portugal? O que só. é que difere mais? Quais são as grandes diferenças de realidade? A maior diferença é que aqui nós incutimos, tentamos incutir que é preciso plantar floresta. Ou seja, cá para fazer uma. Estás a ver a clareira? Isto é o Sim, sim, conceito de sim. clareira, né? Sim, sim. A clareira, na minha opinião, não é definida pelo buraco, é definida pela floresta à volta. Né? Se não tiver floresta, é só mais um sítio, Sim. é só mais um descampado. E a grande diferença é que aqui tentamos incutir nos nossos clientes a importância da floresta de proteção, né, que se chama Zona 5 em permacultura. E em Angola realmente fizemos um compromisso de aceitar trabalhar com agricultura de escala. Não estamos a trabalhar com agricultores biológicos nem regenerativos lá. Embora algumas das quintas sim, como a Fazenda Girassol, que está a dar passos largos em relação a melhorar os modos de produção. Mas essencialmente hum, o nosso compromisso lá é assegurar que fica floresta nas fazendas. O que é que aconteceria se nós não estivéssemos lá? Limpavam tudo e vai-te fazer milho. Com muito trabalho nosso e com alguns clientes que também já por eles também já se aperceberam. Por exemplo, se tiveres 2.000 hectares, que é uma coisa lá muito frequente, né? 2.000 hectares de milho, podes perder tudo com um vendaval. Né? Temos clientes em Angola que já sabiam disso antes de começarem a lidar connosco. Portanto. Mas essencialmente é isso. Aqui incutimos floresta, lá fazemos o nosso melhor para que fique floresta. Porque basicamente são tudo explorações novas em Angola, coisas muito grandes. E, e na verdade, nós mapeamos a coisa, mapeamos o terreno e tentando interpretar aquilo que o cliente quer X mil hectares disto e daquilo, tentamos zonear na quinta, mantendo coberto, mantendo continuidade na floresta, até porque aquilo está cheio de vida, não é um pinhal, né? Tem montes de vida. E aquela vida vem comer, vem comer aos milharais. Então, então lá temos feito muito trabalho nesse sentido. Pá, tem 5.000 hectares para fazer 1.000 hectares de milho ou soja, seja o que for,
Não é preciso limpar os 5.000 hectares, não é preciso limpar 2.000, é preciso limpar 1.000, vamos limpar 1.000. E em vez de estarem a limpar e depois ver o que é que lá está, nós com cartografia, como temos vindo habituado a fazer, não precisamos limpar um terreno para saber o que lá está. Né? Temos topografia a lidar, conseguimos definir logo as zonas que eles devem limpar para assegurar produção suficiente para aquilo ser economicamente viável, né? Mas sem sacrificar os serviços ecológicos. Até porque muitas vezes o que eles têm feito, o que se fazia lá era limpar a fazenda toda e depois então ver onde é que falta terra e depois põe-se a plantar. Só que quando arrasas a floresta e vais tentar plantar é muito É difícil. muito difícil. E tenho visto isso lá. E lá, como cá, começa-se. A tendência é plantar as árvores clímax, os sobreiros, os carvalhos. Lá é o imbondeiro, o baobab. E aquilo não cresce possível. Mas lá há a questão de clima extremo, há a questão de recursos que muitas vezes são limitados e se calhar a vossa atuação acaba por ser mais complicada. Sentes alguma dificuldade a aplicar o vosso conceito de agricultura regenerativa em Angola ou, por exemplo, aqui em Portugal? Porque, pronto, a teoria, os conceitos, os princípios é sempre muito importante, mas depois na prática, dependendo das condições que nós temos ao nosso dispor, acaba tudo por ser diferente. Sentes isso mesmo ou não? Que é mais fácil, por exemplo, aplicar os conceitos de uma agricultura regenerativa em Angola do que em Portugal? Tem diferenças, né? Lá, por exemplo, hum, olha, cá temos um excesso de regulamentação e licenciamento que é difícil executar coisas. Tudo demora 2, 3 anos a avançar, né? A famosa burocracia. A burocracia lusitana. Eles lá também ficaram com a nossa herança, também tentam complicar muita coisa, mas é um país tão grande que há muita coisa que não. Para o bem e para o mal. No nosso lado é para o bem, porque nós estamos a fazer charcas, estamos a fazer zonas de retenção da água, estamos a fazer zonas florestais, está tudo bem. Também dá para o lado mal, que eles põem uma corrente em 2 bulldozers e arrancam tudo, porque não há ninguém a fiscalizar. Mas da nossa perspectiva, esse é um lado bom, não é preciso para o tipo de charcas que nós fazemos, para as estradas. O outro lado bom lá é que realmente quase todas as fazendas têm a sua maquinaria, muita maquinaria, e basicamente é isso. Cá, ainda lá, hum, epá, ninguém que realmente quer muito saber do que é, sabes, como é que a gente convence uma pessoa lá, ou, muitas vezes, como é que a gente convence pessoas a fazer charcas? É só, estamos a organizar a água vem pela estrada abaixo. Fizemos aqui uma charca, a água fica aqui, e depois daqui vai para a linha d'água, sem arrastar solos, sem comprometer produções. Não estamos a convencer a pessoa com pá, esta chácara é muito fixe, é para a biodiversidade, os passarinhos. Não, não... Muitas vezes, quando estamos a falar com uma pessoa muito orientada para dinheiro, falamos de ecologia. Quando estamos a falar com uma pessoa muito orientada, demasiado orientada para ecologia, falamos de dinheiro. Pá, precisamos desse equilíbrio. Perguntaste-me há pouco se tem que ser economicamente viável. Tem que ser. As coisas têm que ser rentáveis, porque, como diz um dos meus, o meu agricultor favorito, que é o Joe Salatin, ele fez um curso que eu fui em Menorca e a primeira pergunta dele para um auditório cheio de entusiastas foi: qual é o primeiro objetivo de uma quinta? Toda a gente perguntava: solos, biodiversidade, tudo coisas válidas, né? E ele: lucro. Se não tiverem lucro, a quinta acaba já. Bem, não deixa de ser verdade, né? Porque não há dia zero. Né? Ou gastas, ou ganhas, ou então vives mesmo no meio do mato e nem tens dinheiro. E também é possível, não é uma vida tão fácil, mas também é possível. Mas aqui, a grande dificuldade em Portugal que nós temos tido talvez seja convencer as pessoas que as nossas charcas funcionam, que as estradas, que vale a pena mudar uma estrada de sítio, que, sabes, temos perdido a capacidade de imaginação e muitas vezes, lá está, nós começamos a desenhar um projeto, começamos a organizar uma quinta, a primeira coisa que começamos a mudar são os acessos, as estradas, terra batida, e a criar charcas e barragens e coisas. Bem, se calhar 9 em cada 10 pessoas acha estranho Pois como é que a água eu vai. ia te perguntar isso porque, pelo que eu percebi, eu que no fundo preparei-me aqui para esta conversa, vocês começam sempre pela água e pela estrutura vegetal antes de pensar nos edifícios e na produção, não é? De certa forma, sim, antes. A escala, lá está, o Keyline Scale of Permanence, que é a escala da permanência de linha-chave,
ensina-te isso. Nós inspiramos muito nisso, embora temos a nossa variação da coisa, mas tudo aquilo que é difícil de alterar deve ser feito primeiro. Né? Por exemplo, queres fazer uma horta, os solos, se for uma horta pequena, pegas uns sacos, está feito, né? Mas se for uma coisa grande, tens de começar por trás, né? O solo é a base. Só é a base. Vamos focar aqui um pouco na tua empresa, tu que fundaste aqui a Terra Crua Design. O que é que vos distingue de outras consultoras? O que é isto do sistema Terra Crua Design em linhas simples? Para quem está-nos a assistir e nunca ouviu falar da empresa que representas, como é que tu a apresentarias? Olha, nós já organizamos espaços, no fundo, desde quintas, eh, todo tipo de espaço rural, embora poderíamos também trabalhar em espaço urbano, peri-urbano, mas há quem faça melhor. O que nos distingue é nós temos um método de organizar o território com passos bem marcados e sempre aliado à tecnologia. Portanto, do lado da tecnologia trabalhamos com QGIS, com topografia lidar. Por exemplo, quem quiser trabalhar connosco já nem precisa de um levantamento topográfico hoje em dia. O governo português fez um levantamento topográfico lidar. Nós temos temos há uma startup que eu faço parte, que é a Earth Benders, e conseguimos processar qualquer sítio do país e criar um mapa base em minutos, uma hora. O que nos distingue muito em Portugal, o que nos distingue é, para além do processo, é a forma de entrega do projeto. O projeto para nós é um mapa dinâmico, que não é possível aqui mostrar, mas é um mapa dinâmico que tu podes, como cliente, passas o mapa no telemóvel, portanto consegues saber, ver no sítio com a localização onde é que a gente planeou aquela charca. Um, por outro lado, o projeto para nós também é que são as estimativas de custo e o cronograma. Portanto, levamos muito a sério ou temos tentado ao longo dos anos, e por isso é que quase todos os projetos têm sido um pouco diferentes, temos estado sempre a melhorar, tentar encontrar uma forma de comunicar da melhor forma ao cliente e de lhe poupar dinheiro. Então temos este sistema de trabalhar em QGIS, onde realmente o cliente não precisa estar refém de nós, não precisa de nós o resto da vida. Se quiser trabalhar connosco, melhor. Estamos sempre disponíveis para acompanhar, para supervisionar, até para organizar a logística das implementações. Mas essencialmente nós reinventamos completamente uma quinta. Nós pegamos numa quinta e olhamos para os acessos, mudamos aquilo de sítio. Deixas de ter erosão, deixas de ter sedimentação, deixas de ter falta de água, começas a ter umidade em sítios que não haviam. Tivemos inúmeras situações onde fazemos charcas e começa a nascer água em sítios, nas colinas, nascentes antigas começam a pingar água. E porquê? Porque estamos a fazer coisas muito simples à base da água, né? Infiltrar água no. E este projeto, que é o projeto Cucumbi, em que é que consistiu isto? O Cucumbi foi um projeto muito, ainda é um projeto muito interessante. São à volta de 100 hectares em Alcácer de Sal. É um turismo, diria, bem. Como é que defini-los? Pá, é um turismo espetacular. Aquilo é familiar, então os clientes vão lá passar dias e encontram ali quase uma segunda família. Aquilo é tudo muito íntimo, é muito giro. E, e é um hotel rural onde nos foi permitido redesenhar aquilo e criar, ainda estamos a implementar pouco a pouco, toda uma rota, a rota da água e da sombra. Portanto, que é uma coisa que no Alentejo faz pouco. Né? Tens muitos turismos que têm um olival, têm uns cavalos, e é isso. E não vais passear em agosto em lado nenhum porque está sol. Né? Então o Cucumbi tem uma coisa interessante que é essa tentativa, essa busca por recriar sombra e água ao longo da quinta para os clientes, utilizadores poderem epá, mergulhar naquela paisagem. E, e é um sítio muito giro, é dos poucos clientes que eu posso lá mandar, eu posso mandar lá pessoas que queiram ver, realmente é um hotel, né? E fizemos lá um trabalho muito giro com os jardins, também combustíveis à volta do hotel, piscinas, charcas, muita coisa em keyline, umas barragens grandes. Esse é visível do Google Earth, é um projeto que já tem impacto Tu escreveste também um artigo no Público sobre a política de verão e de inverno. Achas que nós estamos condenados a reagir apenas quando há incêndios ou cheias? Achas que precisamos de ter outro tipo de reação e não ir sempre atrás do prejuízo? Pois, acho que já tivemos alguma estrutura, né? Tempo de Estado Novo, havia coisas que funcionavam a nível de
organização territorial, descentralização dos serviços, né? Os cantoneiros. E o que é que isso fazia, né? Quando tens manutenção do espaço rio, estás a fazer essa manutenção, estás a cuidar daquilo, estás a prevenir inundações, estás a prevenir incêndios, né? Ou seja, essa continuidade, essa manutenção. Não foram há muitos anos que quase todos os jardins e nas cidades em Portugal tinham alguém que cuidava dos jardins, né? Agora vão lá uma vez por ano fazer podas camarárias, que é um desastre. Drásticas. Então acho que é a mesma coisa. Ou tens o permanente ou tens o temporário. O temporário normalmente é impulsivo e reativo, né? E nós temos essa tendência em Portugal de ser impulsivos, reativos. Já nos trouxe muita coisa boa, mas também traz-nos muita coisa má. E sim, acho que essa pergunta tem a resposta em si. É, realmente estamos a viver estação a estação. Chega ao verão, é sempre a mesma história, né? Temos todos para dizer o que foi pedrógão, o que é que foi a seguir a pedrógão e o que é que não aconteceu logo a seguir, né? E depois esquece, passa-se para as inundações. Pá, o território é um, os problemas resolvem-se quase todos com mais biomassa, mais matéria orgânica. E agora a grande questão é porque é que não conseguimos lá chegar. Eu não sei se é por termos demasiadas entidades, ou porque não temos entidades suficientes, ou porque temos as erradas, ou porque as pessoas erradas estão no sítio certo, ou as pessoas certas estão nos sítios errados, ah, ou pelo país tentar organizar tudo a partir de Lisboa e se calhar do Porto, e isso não é possível, não é? Não sei, não te consigo explicar porque. Sei que parece-me bastante fácil resolver estas coisas, mas passa também pelo, na minha opinião, passa muito, 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 muito pela distribuição das pessoas, pelo repovoamento do interior. E não é só meter lá nómadas digitais, né? Não é só meter lá 50 pessoas que estão a enviar mail. Isso é fixe, não julgo, acho ótimo, mas é preciso pessoas com funções territoriais, né? Seja os cantoneiros, seja os guarda-rios, seja novas profissões que se inventem, não precisamos de imitar o que é que foi o Estado Novo, o que é que foi a Primeira República. Tempos modernos precisam de ideias novas, né? Agora temos o dever de ir buscar, de dever, né? É um privilégio e um dever, né? Já foi dito tanta coisa para fazer as coisas. E foi feito pouco. Agora só falta fazer as coisas, né? Nós Mas temos sempre neste podcast uma parte, uma rúbrica que são os mitos. Mitos ou verdades. Então eu vou-te dizer aqui algumas frases, tu dizes se é mito ou verdade e justificas de forma muito, muito breve. ok, Então, agricultura regenerativa é só marketing. isso é um mito completo. Queres justificar muito brevemente? Eu percebo de onde é que isso vem, porque a agricultura regenerativa tem sido usada como uma tendência, né? E está a ser usado como uma bandeira, um estandarte por várias empresas que não o praticam, né? Não vou dizer as empresas, não quero inimigos, mas há muitas que aí estão a invocar a agricultura regenerativa e pouco mais fazem, ou fazem muito pouco mais do que a agricultura biológica já fazia. Não é agricultura regenerativa. Produzir é sempre degradar. Isso é um mito completo. Há métodos, hoje sabemos, há muitos métodos, modos de produção sustentáveis, alguns regenerativos, né? Há muitas formas. Portugal é pobre em água. Mito completo. Muita água a correr neste país que não é aproveitada, né? Pequenas intervenções não fazem diferença. É um mito. Tentar dormir com um mosquito dentro do quarto, não é? O mercado resolve o problema do território. É um ninho, porque eu acho que estás a dizer, que o mercado neste momento é um mercado global, né? Mas se pensarmos em mercado como economias locais confederadas, poderiam ter um impacto, mas não, mercado global não. Depois, já há aqui uma uma parte da nossa conversa que é o preferias, em que eu dou-te duas opções e tu escolhes uma. Então, preferias trabalhar 100 pequenas propriedades ou um único território de 100 mil hectares? Talvez um único território, eu gosto de território. Preferias ter orçamento ilimitado ou liberdade política total? Liberdade política total. Preferias regenerar solos ou regenerar mentalidades? Mentalidades que regeneram solos. Preferias uma política pública imperfeita, mas executável, ou um plano perfeito que nunca sai do papel? Política pública. Preferias produzir menos, mas estruturalmente correto, ou produzir mais com fragilidade ecológica? Não, menos. Preferias uma barragem mal feita ou nenhuma intervenção? Nenhuma.
Agora, antes de nós terminarmos, eu então, tal como eu disse no início, eu coloquei que o tema da conversa de hoje nas minhas redes sociais seria então sobre agricultura regenerativa e pedi aos meus seguidores para deixarem aqui algumas questões. E agora eu vou-te dizer algumas delas. Não temos muito tempo, mas o José Quintas pede para tu falares do uso da agricultura regenerativa na pecuária intensiva. É intensivo. Olha, acho que o primeiro passo em qualquer cenário é tentar fechar ciclos, né? Há uma coisa muito boa da permacultura que é a análise de entradas e saídas. E qualquer exploração tem entradas e saídas. As saídas são é produção, mas muito resíduo, né? Às vezes poluição. Portanto, os princípios, ou seja, uma suinicultura intensiva, na minha opinião, é impossível torná-la 100% ecológica, né? Mas é possível e desejável que se melhore, né? E acho que há muitas técnicas e muitas coisas que podem aperfeiçoar qualquer cenário, qualquer vertente económica da civilização pode ser melhorada com alguns dos princípios. Agora, não se conseguem aplicar todos os princípios numa exploração de suinicultura, por exemplo, mas consegue-se aproveitar vários, consegue-se fechar ciclos. Aproveitar ao máximo, tentar. Às, lá está, como uma família que não consegue ser autossuficiente, uma unidade industrial também não consegue fechar ciclos sozinha, mas várias, numa zona industrial, há de haver ciclos, há de haver ligações entre as várias indústrias. A saída de um pode ser a entrada de outro, né? Estou a falar de resíduos, estou a falar de. O P. Milho diz: retorno da agricultura regenerativa em quanto tempo? Será possível prever? Em quanto tempo? Sim. Acho que não é possível prever. Acho que não devemos ter a ilusão que vamos converter toda a gente, mas devemos focar-nos naqueles que querem mudar e ajudá-los, né? E tentar, como tu disseste há bocadinho, faz falta o agrupamento, né? Faz falta o cooperativismo, o associativismo. Aqui tem outra pergunta que é Ju and Air Dogs. Como podemos ter agricultura regenerativa num quintal de moradia? É possível? É perfeitamente possível. Como? Com técnica, são as técnicas. A agricultura, ou seja, num quintal, Que tipo de técnicas é que se podem aplicar numa pequena escala? Uma muito pequena escala? eu iria aí, acho que a inspiração seriam técnicas de permacultura, conceito de food forest ou bosque comestível, onde pegamos num espaço e como é que se chama? Multistratificação. Tu juntas plantas, agrupas plantas de vários estratos, várias alturas diferentes para maximizar ao máximo o espaço, né? E em permacultura vê-se, encontram muita coisa, desde culturas nas paredes, né? Alfaces nas paredes, trepadeiras, criar vários níveis, que tens plantas aquáticas. Eu diria a essa pessoa para pesquisar um bocadinho sobre permacultura, food forests, ou bosques comestíveis, mas há mil e tal técnicas diferentes que pode aplicar num pequeno espaço e desenhá-lo antes de implementá-lo. Quer dizer, desenhar o espaço, tentar fazer uma planta, não precisamos ser todos arquitetos, mas qualquer pessoa pega num caderno e faz uns esboços, né? Sem medo de falhar. É desenhar, cometer os erros no papel, tentar planear esse jardim em papel. O Carlos Mendes pergunta: se tivesses de escolher apenas uma intervenção com maior impacto num terreno degradado, entre trabalhar solo, plantar árvores ou redesenhar a água, qual escolherias primeiro e porquê? Gosto muito dessa pergunta. Era a água. Era a água. Nós temos alguns projetos onde primeiro ano é só modulação do terreno, criamos os tais swales, as valas, que é o trabalhar a água, né? Estamos a infiltrar a água. E ao terceiro ano já tens tanto depósito dentro da vala, tantas argilas, nutrientes, que já está pronto para receber plantas de transplante. Quando fazes a vala, nem por isso, né? Portanto, é sempre água. A Marta Silva pergunta: fala-se muito em keyline e hidrologia regenerativa, mas muitas vezes vejo esses conceitos aplicados de forma superficial. Como é que distinguimos um projeto sério de um greenwashing técnico? Bem, aí há duas questões, né? Uma coisa é mal executado, até o greenwashing. Há muito greenwashing nisto e acho que a gente tem que olhar para o lado. Temos de nos focar no positivo, no construtivo, e o sério e não sério. Epá, eu acho que neste mundo não há mau e bom, não é? Há melhor e pior. E tudo depende.
há muitos projetos já na agricultura biológica era assim, já na permacultura era assim, agora na agricultura regenerativa, muita gente a fingir, mas se calhar não estão a fingir, estão só a tentar, né? E não sabem o suficiente para saber que não sabem o suficiente. Então dizem que é isto e não é. Acho que não é assim tão grave, sabes? Alguém disse que o problema não é o que os maus andam a fazer, é o que os bons não fazem, né? E a gente tem que se focar nisso, temos que focar-nos em. Agora, uma coisa é certa, os projetos é bom que funcionem, porque isso inspira outras pessoas, né? Então é bom que sejam sérios, é bom que as pessoas pesquisem um bocadinho, mas que experimentem e que façam erros, porque pequenos erros, porque pá, bons resultados inspiram pessoas, mas maus resultados desanimam muita gente também, né? Por último, a Ana Ribeiro pergunta: vivemos todos os anos com medo de incêndios. A agricultura regenerativa pode realmente reduzir o risco de fogo em larga escala ou isso é discurso otimista? Olha, eu diria que a agricultura é uma das atividades, né, do território. O território deve ser desenhado. Ahm, Toma a bacia do Mondego, por exemplo. Temos a bacia do Mondego, tens zonas, segmentávamos a paisagem, tens zonas florestais nos altos, linhas de água, corredores florestais, e nesses mosaicos que sobram, em algumas zonas seriam zonas de produção florestal, porque vai-se sempre fazer eucalipto e pinhal, mas vale organizá-lo, descontinuá-lo, organizá-lo. E as quintas estariam em zonas de quintas. Agora, sim, claro que a agricultura regenerativa, que inclui gado, né, consegue fazer uma gestão da biomassa ahm, que pode ser eficaz em relação à redução de gravidade dos incêndios, né? Mas eu diria que é um ninho. Pois, por último, Ricardo Lopes que diz: Portugal é pequeno e fragmentado. É realista falar em planeamento territorial regenerativo quando a maioria das propriedades são minifúndio ou isto funciona em grandes escalas? Só em grandes escalas. Eu estou com ele. Isto tem que ser planeado, tem que ser organizado o território. E, e tem que ser. Eu percebo a problemática, né? Especialmente no norte, com o minifúndio, Sim, aqui no tens. norte as pequenas propriedades dominam, não é? Eu cheguei a ter um terreno que uma oliveira pertencia a 3 pessoas antes de eu comprar, né? Uma parcelazita. Este é um problema de fundo. Agora, lá está, Portugal são várias bacias hidrográficas e é muito difícil de partir de Lisboa, de um sítio, se estar a controlar o país todo. Eu acho que devíamos. Eu sou suspeito em relação a isto. Eu sou um fã da descentralização, de algo tipo de regionalização, não é aquela. Pronto, há uma pequena variante disso. Eu acredito que o território tem que ser desenhado por quem lá está. Um, Agora tem que se fazer, tem que se ter coragem política para assumir que a força de um país é a força das regiões, né? O facto da gente, ou seja, é preciso, na minha perspectiva, precisamos olhar para isto enquanto bacias. Temos que cada região tem que desenhar a sua água, tem que se planear antes de se enfiar lá produções agrícolas, tem que se ver quanta água há disponível na bacia, né? Não vamos inventar água depois para as indústrias. Ahm, Agora, essa coragem política, não sei se algum dia vai vir, mas acredito piamente que Portugal forte é um Alentejo forte, é um Algarve forte, é uma beira litoral forte. Sabes, as regiões é que fazem o país. E há este medo que a gente perca o país se dermos muita atenção às pequenas zonas, né? Tens o caso de Beja, que é gritante. E então, portanto, eu acredito que Portugal, como todos os países, são fronteiras artificiais. Né? Eu adoro este país, tenho muito orgulho em ser português. Tento perceber os problemas de fundo e relativizá-los, né? São heranças do passado, mas algum dia vamos ter que redesenhar isto, vamos ter que olhar para isto e dizer: pessoal do Mondego, o Mondego é uma bacia hidrográfica, tem o seu zoneamento, ali quer investir em floresta, vai para ali, quer investir em agricultura, vai para ali. Agora, isso assusta muitas pessoas por causa do autoritarismo. Não é muito diferente do que vivemos hoje em dia, né? Vivemos sujeitos a planos que ninguém opinou. Plano da Costa não sei do quê, plano. Portanto, há planos à mesma. O que eu falo é um plano que tinha que redesenhar este país e se calhar tinha que redividir, redividir outra vez essa propriedade. Porque realmente há muitas propriedades que são mal geridas e que têm um impacto muito, muito grande em todo o ecossistema. Né?
Olha, estamos mesmo quase a terminar. Para quem nos está a assistir e não conhece a Terra Crua Design e que ficou interessado em conhecer e trabalhar convosco nas suas propriedades, nesta questão da agricultura regenerativa, no redesenhar a paisagem e o território, como é que podem entrar em contacto convosco? Qual é que é o processo? Redes sociais, site, como é que é? Então, temos o site terracruadesign.pt. Temos um processo bastante ágil, qualquer pessoa recebe resposta em 2, 3 dias no máximo. Organizamos regularmente dias abertos, que são reuniões. São, no fundo, gratuitamente recebemos um proprietário. De antemão preparamos um mapa base, que é para estarmos a discutir coisas concretas e não teorias. Em cima do mapa, olha, aqui pode fazer uma chácara. Então, temos estes dias abertos. Amanhã temos um em Vila do Conde, graças a ti. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Decidimos, se vamos lá, vamos fazer um dia aberto. Tivemos adesão incrível, temos o dia cheio. Vamos estar este ano, vamos estar na Nova Ibeja pela primeira vez, que acho que é em maio. Também nos podem encontrar lá. Vamos fazer estas reuniões gratuitas na Nova Ibeja com pré-inscrições, porque são 5 ou 6 dias. Uma feira enorme. Uma feira enorme, vamos poder receber 50 pessoas com reuniões presenciais com um mapa base. E basicamente é isso. Fazemos reuniões gratuitas todos os meses em Almodóvar, Santa Clara Nova. Amanhã temos o dia aberto em Vila do Conde, está cheio, mas se calhar voltamos. Só ver mais pessoas. Acho que sim, porque Vila do Conde tem muito potencial também para ser redesenhada também. Eu gosto muito da região, fiquei mesmo. Pá, Vila do Conde é muito bonito. É bonito. Já não me lembrava disso. É bonito. Uma pessoa. Está tudo bonitinho, limpinho, arranjadinho, muita gente. Gostei muito. Olha, Nuno, obrigada Obrigado a por, ti, Rosa. por teres aqui vindo até mim. Fizeste aqui muitos quilómetros, mas vieste falar aqui de um tema que realmente reúne aqui muito interesse por parte de quem me segue e quem escuta este podcast. Acredito que estas tendências mais regenerativas do território vão de encontro também à política agrícola comum, aos novos objetivos do que é esperado nos próximos anos também para o setor agrícola. Portanto, queria agradecer-te pela tua participação, pelas tuas contribuições, pela tua experiência. Tu que tens mais de 20 anos de experiência e que representas aqui uma empresa que é a Terra Crua Design, que tem feito um trabalho muito interessante nesta agricultura regenerativa. Eu vou deixar também na descrição deste vídeo aqui, deste episódio, tanto no Spotify como no YouTube, o link do website da Terra Crua Design, as redes sociais para entrarem em contacto mais facilmente. E, portanto, esta conversa acabou por ser muito interessante porque acabámos por discutir aqui várias tendências, falar aqui de temas mais quentes, mas acredito que foi de encontro àquilo que era esperado. Agradecer também a todas as pessoas que mandaram comentários e perguntas. Não consegui responder a todos, que eram muitas. Lá está, este é um tema que muitas pessoas gostam, mas acho que conseguimos desenvolver aqui a ideia do papel destas políticas, deste tema para a sustentabilidade do setor. Tanto se fala ultimamente na sustentabilidade, mas é mesmo importante colocá-la em prática. Mais uma vez, muito obrigada. Vou deixar aqui as informações sobre a Terra Crua Design, redes sociais, e espero que tenham gostado deste episódio. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão adicional, podem deixar na secção de comentários, que depois eu faço chegar, reencaminho também aqui para o Nuno. Olha, Nuno, obrigada. Espero que haja outras oportunidades e que quem ainda não conhecia a Terra Crua Design, que tenha gostado deste episódio e que tenha, se calhar, a vontade de entrar em contacto com eles para também redesenhar a sua propriedade. Quanto a mim é tudo. Obrigada mais uma vez também ao Projeto Compacto, que tem aqui no fundo apoiado aqui esta série de episódios, onde estamos então a falar sobre os objetivos da PAC e a importância da política agrícola comum para o futuro do setor. Quanto a mim é tudo, então, o meu nome é Rosa Moreira, estou aqui a coordenar estas conversas em que muito tenho aprendido com os meus convidados. Vemo-nos num próximo episódio, já sabem, sempre com a agricultura em primeiro lugar. Até à próxima!